O Wagner Mancini diz que foi cobrado ao perder o jogo para o Vila Nova. Estas e outras frases do Wagner Mancini vale a pena você ver novamente aqui com as feras do esporte. Escute e veja. Converso dia a dia com os meus atletas, porque tem muita coisa que tem que ficar ali restrita a gente, né? Mas é óbvio que há cobrança, assim como eu sou cobrado, e eu fui cobrado após o Clássico, e eu te falo com toda sinceridade, eu nem precisaria ter sido cobrado, porque eu me cobro o suficiente, eu sei quando a nossa equipe joga bem, eu sei quando ela não joga bem, eu sei quando os atletas entregam aquilo que poderiam entregar, sei quando eles estão desatentos, desconcentrados, isso tudo a gente sabe. Então a cobrança, ela sempre existe entre nós, e eu procuro ter um grupo de trabalho no meu dia a dia com cobranças, tá? O que aconteceu ali foram conversas que nós tivemos na segunda, na terça, na quarta, em alguns momentos mais ríspidas, em outros momentos com um pouco mais de descontração, até porque ninguém consegue viver num ambiente onde só há cobrança, você também tem que elogiar, né, que não foi o caso dessa semana, mas que em outros momentos a gente fez. Agora, o mais importante é que eles saibam que a gente representa uma instituição. Então a cobrança maior é em cima disso. É da instituição, é do símbolo que nós temos no peito e que a gente tem que fazer o máximo por isso. E eu acho que nesse último jogo, não no primeiro tempo, mas no segundo tempo, a gente ficou devendo um bom futebol. Essa é a minha visão. A cobrança em cima do Rato, ela existiu, foi muito mais em função daquilo que ele vem encontrando como dificuldade na equipe, porque o Rato foi um atleta, assim como o Tite, assim como o Moraes, que chegou e já entrou na equipe, ele não teve tempo de preparação para entender sistema tático e tudo mais. Acho que a nossa equipe perdeu um pouquinho de organização quando essas peças entraram. Por quê? Porque eles não têm o lastro que os outros jogadores têm. Então é natural que ao longo do caminho a gente tenha que fazer alguns ajustes e que eu sempre falo aqui, serão feitos os ajustes, às vezes são de ordem tática, às vezes são de ordem técnica e às vezes a gente tem que atacar o emocional do cara também. Então nós estamos atentos a tudo isso. Tudo vai voltar ao normal se a gente ganhar o jogo de sábado. Ganhou o próximo jogo, está tudo normal, o Tite passa a ser bom jogador novamente, o Moraes, o Rato, o Mancini e todos aqueles que fazem parte do Goiás. Tudo é potencializado porque nós perdemos um clássico e nós temos que entender isso, nós que vivemos do futebol. Ô Ney, você acha que houve um pouquinho de ironia quando o Wagner Mancini fala, não, basta o Goiás ganhar hoje que o Tite volta a ser bom jogador novamente? Ele fala sobre cobrança e diz que o Goiás já vive isso. É cobrança segunda, terça, quarta, quinta, mas às vezes tem que ter elogio. Ninguém sobrevive só de cobranças, disse Wagner Mancini. Um pouco mais sobre o tema para o Ney Ladeira. Eu percebi também uma certa ironia, né, em algumas colocações feitas pelo Wagner Mancini, né, principalmente como você citou, e até anotei aqui, quando ele fala que a partir do momento que voltar a vencer, esses jogadores voltam aos elogios, né, o que é normal, Wagner Mancini. Será que você não foi jogador de futebol? Será que você esqueceu? E até como treinador também, a gente analisa o momento do jogador. E o momento desses três jogadores, a partir do momento que você os coloca para jogar, eles vão ser cobrados, eles vão ser analisados, eles vão ser elogiados, como foram na estreia. Até nós falamos lá contra o Atlético Paranaense. A partir do momento que o Rato entrou, que o Moraes entrou naquele jogo, o time do Goiás cresceu, principalmente na parte ofensiva, e saiu um gol exatamente numa jogada desses dois jogadores. Então isso é a coisa mais normal do mundo, é ser criticado e elogiado pelo momento. Eu não faço uma análise
de um jogador que ele vai jogar daqui semana que vem. A gente sabe que o Wellington Rato foi elogiado quando foi feita a contratação, exatamente porque a gente sabe da qualidade do Wellington Rato. Nós conhecemos, do Moraes, do Tite. O Tite até eu elogiei, não. Eu me lembro que eu falei que é um jogador veterano, já um jogador veterano, pesado, e que estava saindo de um time de Série A. E eu, sinceramente, não me agradou, né? E não me agrada até o momento o futebol do Tite. Não é porque o Goiás está perdendo, não. Até nas vitórias também eu vi falhas, né? E sempre fiz essa crítica em relação aos dois jogadores. Então, Wagner Mancini, isso é normal, mas muito normal dentro do futebol. Agora você tem que saber, você tem que saber que tem momentos que a diretoria vai te cobrar, vai conversar. Não precisava ter falado. Não, precisa. Isso é normal dentro do futebol. Até serve, né, para que não haja uma acomodação, né, por parte da comissão técnica e também dos jogadores. Porque senão vai falar assim, se a diretoria não cobrar, vai falar assim, não, eles não estão nem aí, eles nem vieram, nós estamos perdendo aqui, eles nem vieram conversar com a gente, não teve cobrança nenhuma. Então, parabéns à diretoria do Goiás que tomou atitude, né? Não é pelo fato de ter perdido 2 jogos, perdido o clássico, não. É para conversar, para chamar a atenção, falar que está atenta, que está participando também dos resultados, do momento que se encontra o Goiás, que a diretoria está ao lado da comissão técnica e também do elenco. 2h05, 2h05. Agora o nosso Danilo Dias, 2h05, hora certa, Frutos de Goiás, a fruta do pé direto pro seu picolé. Danilo. Meta batida, Paulo. Meta batida. Aplausos aí do Moisés, ó. Parabéns, né? Você viu aí? Parabéns. Já a explosão dos likes. 172 likes. Vamos pra mais. Ele diz que nenhum time vive só de cobrança, tem que ter elogio também, disse o Wagner. Exato. Isso é óbvio que tem que ter elogio. Mas só que eles têm que entender. Mas ele se mostra incomodado com as cobranças. Né? Ele demonstrou. Ele quis dizer nas entrelinhas, o português nosso, de um torcedor, de um cara que tá acompanhando e ouvindo o que ele quis dizer, ele quis falar o seguinte: eu tenho 12 vitórias no campeonato, eu sou o vice-líder da competição, eu sou isso, eu sou aquilo, eu construí uma equipe, trouxe Tite, Rato, que entraram e já jogaram, não entenderam a forma como é o meu sistema ainda, são grandes jogadores, mas vocês estão me cobrando de um jogo que eu perdi? Só que aí, professor Mancini, é o jogo que você perdeu, é a forma como vocês vêm tratando o jogo particular com o Vila Nova. O peso que o Vila dá pro jogo é totalmente diferente pro que o peso o Goiás anda dando nesses últimos anos. A diferença que um jogo contra o Vila Nova tem dentro da instituição, ela mexe. É um jogo que já derrubou treinadores, é um jogo que já tirou quem era titular absoluto do time, é um jogo que já fez presidente passar mal, é um jogo que já faz torcedor ficar indigesto, engasgado ao longo da semana com aquilo. Quantos torcedores, Mancini, teve o seu WhatsApp, o seu celular, várias brincadeiras de gozação? Isso aí faz parte nada. Já são 10 jogos que você e o Goiás não conseguem vencer do Vila Nova. Então você tem que entender isso também. Me cobraram de uma coisa que se... Calma, a cobrança faz parte do futebol, é o dia a dia. Se ganhar hoje, tá tudo certo? Não. Vai continuar a sequência da transição que o Goiás faz super bem na competição, vai chegar ao objetivo principal, que é o acesso, mas só que você tem que ser cobrado por uma escalação ruim contra o Vila Nova, por seu time entrar moroso contra o Vila Nova no primeiro lance, 4 jogadores de branco e 1 de vermelho roubou a bola e fez o gol. Aí sim você tem que ser cobrado, meu amigo. Cadê a agressividade? Na semana de clássico, você coloca um jogador experiente para falar e ele vem de forma fria, calculista, tranquilo, é só mais um jogo, é só mais 3 pontos, não interessa se vai estar cheio ou não. Meu amigo Mancini, você é experiente, cara. O Nate fez até uma pergunta, você até parece que não jogou bola. É semana de clássico, é semana de dentro, é semana do cara vir ali na entrevista, Paulo Francisco, de falar, meu amigo, provocativo. Eu cresci assim, vendo Vila e Goiás, Paulo, nas entrevistas durante a semana já era provocação de um lado, de outro. É semana de mostrar que o cara tá querendo morder ali. Foi o que viu uma entrevista de um jogador do Goiás e o reflexo em campo.
e foi o que viu. Um jogador com 35 segundos, parecendo um louco atrás da bola para fazer o gol, e os jogadores do Goiás assistindo. E por isso que você foi cobrado, e vai ser sempre quando se trata de um maior clássico da região centro-oeste. Paulo? Perfeito, é isso aí. É aquela frase tão comum no futebol, é um campeonato à parte, né? Entre aspas. Se não entender isso, Paulo... Paulo... É um campeonato à parte. Clássico, o torcedor leva um confronto contra o Vila Nova ou contra o Goiás, entre dois gigantes, entre dois times numa capital, como um campeonato à parte. É assim também no Grenal, é assim também no Vasco e Flamengo, é assim também no Corinthians e Palmeiras, no Santa Cruz e Sport. É assim. É um jogo diferente, né? É um jogo particularmente diferente, Paulo, e tem que entender, o próprio Ney Ladeira vivenciou mais vezes isso, pela grandeza que foi como atleta, ele pode, olha só, hein, olha o quanto tempo o Ney já jogou, e essa tradição vem. Ontem, se eu não me engano, na quinta, eu estava num restaurante, Paulo, de repente chegou algumas crianças, estavam jogando futebol, crianças de até 10 anos no máximo, e um gritou, Vila, aí os outros, Goiás, e começou a bater na mesa, então já começou aquela rivalidade das criancinhas, Paulo. Se já tem ali naquela brincadeira a forma ali de gritos entoados por eles, mas já começa dali, meu. Cara, o Vila tá dando um peso tão diferente pra esse clássico, por isso que os resultados na era do Jorge Bravo é isso. Ele mexe com o psicológico dos caras, ele fez cada jogador que passou aqui nesses anos que ele tá aí, Paulo, entender o que é clássico, diferentemente do Goiás, que tá levando o clássico, ele é nosso freguês, olha os números aí, não, é mais um jogo, não sei o quê. E aí, até quando? Até quando?